Fazer inveja pro povo. O DJ já vai soltar porque tá dominado, tá tudo... Movimento circular. Vamos lá. É o corpo em trajetória circular. Ah, professora, por isso que você pediu pra gente improvisar uma marimba? Pega aí, fazer um... Mas simplesmente você pode aqui, por exemplo, eu peguei um cinto. Isso aqui é um cinto. Tem um corpinho mais pesado aqui na ponta. Aí eu consigo fazer uma espécie de marimba. Bom, para falar de movimento circular, nós temos que também falar de dois tipos de aceleração. Mas tem uma especial que vai caracterizar esse movimento. É a aceleração chamada aceleração centrípeta. É a aceleração centrípeta que vai fazer com que esse objeto mudar ali a direção e o sentido. Justamente essa setinha vermelha aí, você está lá no seu carro com seu pai, com a sua mãe dirigindo. Quando eles entram em trajetória circular, você já percebeu que parte do seu corpo vai ser direcionada para o centro dessa trajetória? Eita, professora, mas não é uma força? Não, professora. Nós vamos ver lá em dinâmica do movimento circular que essa força é a força centrípeta. Mas a força centrípeta só existe por conta da aceleração centrípeta. E aqui no canal tem um vídeo sobre dinâmica do movimento circular. A galera aí dos concursos, sugiro bastante que vocês assistam aí, tá bom? Agora, e a aceleração tangencial? A aceleração tangencial é responsável por variar o módulo dessa velocidade. Amores, agora, peguem aí, vamos fazer juntinho comigo. Peguem a sua marimba no improviso. Tá girando, né? Eu posso aqui aumentar a velocidade? Pode, professora. Aqui, que legal. Aí se soltar vai dar ruim, né? Então, mudar essa velocidade é justamente por conta da aceleração tangencial. A aceleração tangencial está relacionada justamente com a mudança do módulo da velocidade. O módulo é justamente o valor. Percebam bem que ao longo dessa trajetória circular, ora numa direção, hora vai estar num outro sentido, vai mudar, porque eu vou girando, e é isso que vai acontecendo, variar justamente o vetor velocidade. Agora, o módulo é a aceleração tangencial. Então, o corpo está em movimento circular, garante que existe uma aceleração centrípeta? Exatamente, garante que existe uma aceleração centrípeta. Agora, a aceleração tangencial nem sempre. A menos que o corpo esteja variando a sua velocidade ao longo dessa trajetória circular. Eu ainda coloquei aqui, né, esse AT de aceleração tangencial sobre o cálculo da aceleração centrípeta. É a velocidade ao quadrado dividido por R, tá? Quanto menor o raio, ou seja, quanto mais acentuada for essa curva, com mais intensidade você vai sentir o seu corpo indo para o centro da trajetória. Já perceberam isso? Então a aceleração centrípeta e o raio da trajetória são grandezas inversamente proporcionais. Sistema Internacional de Medida para Aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado. Então, aqui eu fiz até o desenho indicando onde, né, justamente essa aceleração centrípeta vai ser maior, onde o raio for menor. Vamos falar dele, o movimento circular uniforme. Professora, movimento circular uniforme é porque a velocidade, ela será constante, sim. O módulo da velocidade será constante. Agora, o vetor velocidade, obviamente, ele vai mudar, porque ele está em trajetória circular. E quem é a aceleração responsável em mudar o vetor velocidade? É justamente a aceleração centrípeta. Então, meus amores, tomem muito cuidado. Todo e qualquer corpo em trajetória circular, obrigatoriamente, terá ali a aceleração centrípeta, tá? Muito cuidado com isso. Mas nem sempre terá a aceleração tangencial. Só que temos alguns termos importantes aí, dentre eles período e frequência. O que é o período? O período chamado T grande. Então, período nada mais é que o tempo para o corpo realizar uma volta completa, medido no Sistema Internacional em segundos. E a frequência é um número de voltas, né, que esse corpo vai fazer dentro de um determinado tempo. Por isso que a primeira maneira de calcular a frequência que é número de voltas dividido por ΔT, né? Que é dentro de um determinado tempo. Porém, meus amores, raramente os concursos vão entregar assim tão de mão beijada para vocês. Sabendo que um corpo vai realizar tantas voltas em tantos segundos, né? Nesse tempo tal, calcule a frequência. Muitas das vezes a questão já faz referência da relação de frequência e período.
frequência e período são grandezas inversamente proporcionais. Então, normalmente, a questão vai te informar o período e pedir para você calcular, por exemplo, a frequência. Professora, é só fazer o inverso? Exatamente. Então, F igual a 1 dividido por T grande, que é justamente frequência inverso do período. Consequentemente, o período será o inverso da frequência. Ah, professora, então T grande é igual a 1 dividido por F? Exatamente. Tá ok? E para colocar aqui como um exemplo, vamos supor que a questão fale. Sabendo que um corpo, né, se desloca num movimento circular com uma frequência de 10 Hz. Sim, unidade medida para frequência no sistema internacional é dado em Hz. Nossa, parece estar latindo, né? Hertz. Parece estar latindo, mas enfim. Então, 10 Hz é a mesma coisa que 10 voltas por segundo. Então, esse detalhezinho pode ser apresentado em alguma questão teórica, tá bom? A questão deu a frequência, quer que a gente calcule o período. Como é que eu faço? Bom, período e frequência são grandezas inversamente proporcionais. Para calcular o período, é o inverso da frequência, 1 dividido por 10, que é igual a 0,1 segundo. Então, o que significa o período de 0,1 segundo? Significa que em 0,1 segundo é realizada uma volta completa. A velocidade linear é a velocidade com que esse corpo se desloca ao longo dessa trajetória circular. Tá bom? Só que é MCU, né? MCU, essa velocidade em MCU, movimento circular uniforme, essa velocidade não vai mudar. Tudo bem? Bom, no SI, velocidade em metros por segundo. Então vamos ver como é que a gente calcula. Delta S por delta T, professora, me lembro, é a tal da velocidade média, né? É justamente a equaçãozinha que a gente utiliza para velocidade constante. Exatamente. Agora venha aqui comigo. Delta S. Quando a gente fala de movimento circular, a gente tem o formato de uma circunferência, correto? É que a gente calcula o comprimento de uma circunferência. Não é o 2πr? Onde tem o ΔS, eu vou substituir por quem? 2πr. Professora, eu vou poder substituir esse π por quanto? 3, 3,14? Vai depender de como a questão quer que você substitua. E pode ser que a resposta final esteja em função de π. Ou seja, você não precisaria substituir, tá bom? Vai depender ali das respostas nas suas alternativas. Onde R é o raio da área. B, período nada mais é que o tempo para o corpo realizar uma volta completa. Então, a velocidade linear, para calcular a velocidade linear no movimento circular uniforme, 2πr dividido por T grande. Só que a gente pode abrir um pouco mais essa conta. Queria colocar aqui numa outra cor. Será que essa cor vai ficar legal? Tomara. Eu tenho aqui embaixo o T grande, correto? Só que eu vou pegar esse T grande e eu posso destacar. Aqui é a mesma coisa que multiplicado por 1. Na multiplicação, 1 é número neutro? Então eu coloquei esse 1 ali no final. 2πr vezes 1, tá bom? Por que eu fiz isso? Para poder separar esse 1 dividido por t. O inverso do período não é justamente a frequência? Então, velocidade linear, também chamada de velocidade tangencial ou velocidade escalar, nós podemos, de fato, calcular de duas maneiras, em função do período e em função da frequência. Então, velocidade linear, conhecido como velocidade escalar, pode ser 2πr dividido por t grande, mas também pode ser igual a 2πrf. A frequência, na unidade medida no sistema internacional, é dada em Hertz, que é a famosa rotações por segundo. Transformação da unidade medida de Hertz para RPM. De Hertz para RPM, nós vamos multiplicar por 60. E de RPM para Hertz, dividir por 60. Bom, Hertz é o rotações por segundo, não é? Do piquititinho para o grandão. Do piquititinho para o grandão, multiplicar por 60. RPM, do grandão para o piquititinho, dividir por 60. Velocidade angular. Velocidade angular, ela também vai ser a mesma, né? Movimento circular uniforme. Bom, a velocidade angular está associada à rapidez do giro. Esse ΔS, em termos angulares, a gente vai chamar de Δθ, que é a variação angular. Esse cálculo que vai diferenciar da velocidade linear.
por conta do deslocamento. Vai ser Δθ dividido por ΔT. Uma outra coisa que vai diferenciar é justamente o terminho que vai destacar a velocidade angular, que nesse caso é chamado de ômega. Parece um W, tá? Mas na verdade uma letrinha grega chamada ômega. Representa a velocidade angular. Δθ dividido por ΔT. Mas professora, você está analisando com uma volta? O que me garante que esse corpinho só vai dar uma volta? Então, meus amores, realmente, esse corpinho pode dar várias voltas. O que eu posso garantir é que em todas as voltas a velocidade será a mesma. Então, por isso que para analisar essa equação, tanto da velocidade linear quanto da velocidade angular, eu estou utilizando como referência uma volta. Independente da quantidade de voltas que esse corpo venha a dar, uma coisa a gente pode garantir: a velocidade será a mesma para toda e qualquer volta. Velocidade angular nós podemos colocar em função da frequência. Vem aqui comigo. Em função da frequência. Vamos aqui, ó. Vou pegar a mesma coisa que eu fiz lá no tópico anterior. Pega aqui, ó. Multiplica por 1. Ao multiplicar por 1 vai fazer alguma diferença? O 1, ele não é número neutro? Tanto na multiplicação quanto na divisão? Não vai fazer a menor diferença. Então tá aqui, ó. 1 dividido por t, meus amores. 1 dividido por t, o inverso do período. O inverso do período é a frequência, né? Então, velocidade angular, nós podemos calcular de duas maneiras. 2π dividido por t grande, ou também 2πf. No sistema internacional, radianos por segundo, tá? Unidade medida para velocidade angular, radianos por segundo. Tudo bem? Onde em graus, π radiano em graus é igual a 180 graus. Eita, professora, mas tem uma treta de substituir por 3,14. Mais uma vez eu digo, você tem que ver o que a questão vai pedir ali. Se a questão quer a resposta final em π, por exemplo, ou se a questão quer que você substitua. Bom, então vamos ver uma relação entre velocidade linear e velocidade angular? E é claro, um macetinho. 2π dividido por t. Quem é tudo isso aí, ó? 2π dividido por t. Não é justamente o valor de ômega? Então, você pode ver que eu destaquei. Onde tem aqui o ômega, vou colocar até em vermelho aqui para destacar mais um pouquinho. Esse 2π dividido por t grande é justamente quem, meus amores? É justamente o ômega. Então, eu só vou o quê? Substituir. Com isso, vou apagar para não ficar muito zona, tá bom? Com isso, nós temos uma relação muito importante para movimento circular. V igual a ômega-r. É uma equação que vai relacionar velocidade linear com velocidade angular. É o famoso quem vê bundinha faz o quê? Quem vê bundinha ri. Professor, depende da bundinha. É verdade. Então, quem vê bundinha ri. V igual a ômega-r. Essa equação, a gente pode também tirar uma outra conclusão sobre velocidade angular e o raio. Velocidade angular e o raio são grandezas inversamente proporcionais. Vocês lembram que ao longo aí do dia, hoje na parte da manhã, eu pedi muito para que vocês improvisassem uma marimba para a gente poder ver isso de perto. Eu sei que simplesmente mostrando isso na equação, eu sei que dessa maneira não vai te convencer não. Peguem aí a marimba de vocês. Vamos colocar um determinado raio. Se você diminuir esse raio, mantendo a velocidade, sabe o que vai acontecer? A velocidade angular, ela aumenta. Faça isso aí na sua casa. Começa aí com giro. Vai diminuindo aqui, ó, o raio. Ao diminuir o raio, essa velocidade de giro, ela aumenta. Eu diminuir o raio, aumenta a velocidade angular. Porque velocidade angular e raio são grandezas inversamente proporcionais. Vamos falar então de transmissão de movimento. Agora nós vamos trabalhar com mais de um disco. Até então, a gente estava fazendo essa análise com um único disco. Só que a gente pode transmitir de duas maneiras. Pelo mesmo eixo, que é o caso, esse tópico 3, também em eixos diferentes. Vamos analisar um, vamos analisar o outro. Eu coloquei aqui esse mesmo eixo, esse cabo aí, né? Pode ser um cabo de uma vassoura e tal. Coloquei o cabo e coloquei dois discos ligados pelo mesmo eixo. Quem estiver achando esse desenho bem tenebroso, não vou fazer julgamento. É um desenho em 3D. Eu vou pegar esse desenho, esse cabo aqui, ó, que tá aqui do lado,
Eu vou colocar aqui num 2D. Vamos analisar esse desenho aqui 2D? Melhorou agora. Tirou aquele carinha tenebroso ali. Professor, eu não queria te falar nada não, mas eu tô tendo pesadelo com esse desenho. Eu não tiro a razão de vocês não. Temos aí um disco de raio menor e um disco de raio maior. Pelo fato de eles estarem ligados pelo mesmo eixo, a velocidade angular será a mesma, porque eles vão varrer o mesmo ângulo, ao mesmo tempo, né? Porque estão ligados pelo mesmo eixo, então eles vão girar juntos, varrendo o mesmo ângulo no mesmo tempo. O período é o mesmo, por isso que a frequência também vai ser a mesma. Eu coloquei um ponto A e um ponto B qualquer. Eu pego agora aqui na visão, tô agora na visão frontal. E eu pego e giro esse eixo. Esses pontos, eles vão rodar juntos. A velocidade linear não vai ser a mesma. Para que esses pontos, esse ponto A e B, para que eles se desloquem juntos, a velocidade linear de B, ela tem que ser a velocidade linear de A. Esse ponto B, ele está num disco maior. Disco maior implica em um raio maior. Então, para que ele possa compensar e caminhar junto com o ponto A, ele precisa estar a uma velocidade linear maior. Ponto B, ele está se deslocando num disco de raio menor, não é? Então, a velocidade linear dele vai ser menor. VB vai ser maior que VA. Por isso que está aqui, ó. VB é maior que VA. Eu sei que falando isso não está te convencendo. Vamos para uma situação prática? Amores, inclusive isso está lá nos meus destaques do Instagram. Amores, essa situação, pista de corrida. Pista de corrida. Você vai lá fazer uma atividade física com seu colega. A tendência, gente, vamos lá, vamos entregar. É a gente querer estar mais próximo do centro dessa trajetória. Sabe por quê? Porque a gente sabe que quanto mais próximo a gente estiver do centro da trajetória, menor vai ser o raio desse disco, né? Dessa circunferência. Com isso, a minha velocidade linear, ela vai ser cada vez menor, né? Eu não preciso me desgastar tanto para percorrer essa trajetória circular. Falem para mim, quem é você na pista de corrida? Você vai ser o corpinho A ou o corpinho B? Falem para mim, quem é você na pista de corrida? Em competições de corrida, vocês já perceberam que naquela parte da circunferência, né? Enfim, em pistas circulares, os corredores não ficam lado a lado. Há uma compensação. Quem está no disco, quem estiver na circunferência de raio menor, vai ficar um pouco mais atrás. E quem estiver na circunferência de raio maior, fica um pouco mais à frente. Já perceberam isso? Essa transmissão de movimento, ela também pode se dar por eixos diferentes. Eita, professor, essa transmissão pode ser ligada por correias ou correntes? Sim. Mas aí, eu tenho aí um pulo do gato, um bizu, para a gente poder matar isso com mais facilidade. Nesse caso, é a velocidade linear que vai ser a mesma. A velocidade linear é a mesma porque os pontos A e B estão ligados pela mesma linha. Essa correia, vamos imaginar uma linha resistente? Imaginar colocar, professora, para colocar disco ali, dependendo da massa desse disco, tem que ser uma linha bem resistente. Sim, vamos imaginar uma linha bem resistente, então. Percebam que os pontos A e B estão ligados pela mesma linha. Os pontos A e B vão se deslocar juntos ao longo dessa mesma linha. Estão ligados pela mesma linha, então a velocidade linear vai ser a mesma. A velocidade angular, ela não é inversamente proporcional ao raio? O disco A aqui não tem menor raio, então vai ter maior velocidade angular. Tá ok? Já o disco B tem maior raio, menor velocidade angular. Aqui nesse caso, para a gente saber como é que quem vai ter maior velocidade angular, é totalmente válido aquilo que eu acabei de explicar. A relação inversamente proporcional da velocidade angular com o raio dessa trajetória. Um outro detalhe importante, tá? Quanto maior a velocidade angular, maior a frequência, tá ok? Por quê? A frequência não é isso? O número de voltas dentro de um determinado tempo? Ah, professora, se eu aumentar esse ômega é a velocidade angular. Pega sua marimba, aumenta esse ômega, essa velocidade angular. Vai aumentar a quantidade, né, de voltas. Consequentemente, vai aumentar a frequência.
Com um período ocorre o inverso, né? Afinal de contas, frequência e período são grandezas inversamente proporcionais. Essa conta aqui, eu só abri a equaçãozinha da velocidade linear. Velocidade linear, nós vimos lá em tópicos anteriores, dos πr e f, não foi? Agora, se é do disco A, eu vou colocar 2πr raio de A, correto? Porque aqui eu não tenho dois discos, eu tenho um disco A e um disco B. Então, a velocidade linear é a mesma, né? A velocidade linear, quando esse movimento estiver sendo transmitido através de correias ou correntes. 2π, bom, o 2 é um valor constante e o π também é um valor constante. Agora, o raio não. O disco A tem um determinado valor de raio, o disco B tem outro valor de raio. Por isso que eu coloquei raio do disco A vezes a frequência do disco A. Consequentemente, também vão ter frequências diferentes. E raio do disco B, tá ali, RB. E a frequência do disco B. Raio e frequência também são grandezas inversamente proporcionais. Vou pegar aqui minha marimba. O raio maior, frequência menor. Agora diminui o raio, vai diminuindo o raio. O que vai acontecendo com a frequência? Ela vai aumentando. Até mesmo porque a velocidade angular, ela também aumenta. Se a velocidade angular aumentar, você vai perceber uma maior quantidade de voltas por unidade de tempo. Você vai perceber essa quantidade maior. Essa velocidade de giro aumentando implica que a velocidade angular também aumente. Se a velocidade angular aumenta, a frequência também vai aumentar. Quanto menor for o raio. Improvisem uma marimba e façam essa atividade. Vocês vão ver isso na prática, tá? Primeira questão, eita! É transmissão de movimento por eixos diferentes. Aqui é o caso que a velocidade linear vai ser a mesma. Sim, mas peraí, vamos ler a questão? O movimento de rotação de uma polia de raio igual a 20 centímetros é transmitida. Ocorre transmissão de movimento através da mesma correia, da mesma corrente, da mesma linha, né? É transmitida a uma outra de raio 5 centímetros. Opa! Eu tenho ali disco com raios diferentes, por meio de uma correia que não desliza conforme o desenho. Como uma polia maior gira com uma frequência igual a 400 rotações, a questão quer que inclusive a gente calcule em RPM, ou seja, você não vai precisar mexer no valor da frequência. Quem vê bundinha faz o quê? Quem vê bundinha ri. V igual a ômega R. Eu vou precisar igualar a velocidade linear do disco maior com a velocidade linear do disco menor. Organizar, colocar os dados numéricos que a questão dá para vocês. Eu vou chamar de RMzão, raio do disco maior. Consequentemente, FMzão, a frequência do disco maior. Bom, a questão já informa pra gente o raio do disco maior 20 centímetros e a questão informa pra gente a frequência do disco maior 400 RPM. Raio do disco menor vou chamar de RMzinho, igual a 5 centímetros. Frequência do disco menor, ponto de interrogação, que é o que eu quero calcular. Bom, a gente está vendo ali uma transmissão, Roberta, através da mesma linha, né? Da mesma linha, então a velocidade linear é a mesma. Por isso que eu igualei. Vmzão é igual a Vmzinho. A velocidade linear do disco maior é igual à velocidade linear do disco menor. Velocidade angular é igual a 2πf, tá bom? Então o que eu estou fazendo em cada passo, eu só estou abrindo as equações. Ômega igual a 2πf. Epa, 2πf. Só que vem aqui comigo, Roberta. O 2π, tanto de um lado quanto do outro, o 2π é um valor constante, né? 2 é um número, então eu posso cortar. E o π também é um valor constante. Seja 3 ou 3,14, mas o mesmo valor de um lado da equação vai ser o mesmo valor do outro. Por isso que eu pude cortar. Frequência do disco maior. A questão informa pra gente. É igual a 400. Raio do disco maior. Raio do disco maior é igual a 20. Frequência do disco menor, Roberta, é o que eu quero calcular. Então, deixa quieto. Raio do disco menor é igual a 5. 400 vezes 20 é igual a 8.000. 8.000 dividido por 5 é igual a 1.600 RPMs.
e deixe em RPM. É porque a questão não pede pra gente transformar aqui, né? Graças a Deus, professora, Deus é mais. Então vamos lá, vamos para mais uma questão. Numa pista circular de 100 metros de diâmetro. Opa, esse é o diâmetro, né? O raio, como é que eu calculo o raio? É a metade do diâmetro, tá ok? Mantendo o módulo da velocidade tangencial. Opa! Esse termo, velocidade tangencial, também conhecido como velocidade linear. Velocidade linear, também chamada de velocidade escalar e velocidade tangencial. Pode aparecer com um desses três termos, tá bom? Por isso que eu coloquei aqui. Velocidade tangencial é a velocidade linear. Exatamente. Então, o corredor A, mantendo o modo da velocidade tangencial constante. Velocidade tangencial constante se trata claramente do MCU, tá? Primeiro momento, o corredor A, beleza. Uma velocidade linear de 6 metros por segundo. Ele corre essa velocidade linear durante 5 minutos. Está sendo informado em metros por segundo. Esse tempo está sendo dado em minutos. A gente vai precisar transformar, né, professora? Exatamente. Completando várias voltas. Calma, a gente vai ver quantas voltas ele vai dar. Para que um corredor B, correndo nesta mesma pista, saindo do mesmo ponto e durante o mesmo intervalo de tempo, consiga completar 2 voltas a mais que o corredor A, é necessário que este mantenha uma velocidade tangencial de módulo constante igual a... Professora, pelo amor de Deus, crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Não entendi nada. Entendi nada dessa questão. Calma, vamos agora desmiuçar essa questão. Raoni, a questão já fala aqui. Adote π igual a 3. Ai, Raoni, que felicidade, né? 3, nada de 3,14. Que alegria. Vamos começar a desmiuçar isso? No primeiro momento, nós temos o corredor A. Lembrando que a pista, tanto o corredor A quanto o corredor B, o raio, o diâmetro, não vai variar. Consequentemente, o raio também não vai variar. Bom, então vamos colocar os dados aqui. Primeiro momento para o corredor A. O raio dessa pista circular de 50 metros. A velocidade tangencial, também conhecida como velocidade linear, igual a 6 metros por segundo. Beleza? E o tempo? Ele vai dar várias voltas dentro desse tempo, 5 minutos. Vamos passar esses 5 minutos para segundos? Basta multiplicar por 60. 60 vezes 5 é igual a 300 segundos. Já sei agora a velocidade e o tempo. Vamos calcular então o ΔS? Afinal de contas, ele não está se deslocando em velocidade constante? Vamos aplicar o clássico ΔS dividido por ΔT. Vamos aplicar para eu saber qual foi, né, essa distância percorrida. Vamos aplicar aqui, substituindo onde tem velocidade, eu vou substituir por 6. ΔS é o que eu quero calcular. Deixa ele quieto. ΔT em segundos, tá? ΔT igual a 300. Aplicando aqui, ó, produto cruzado. ΔS igual a 1.800 metros. Essa é a distância total que o corredor A vai ali, né, se deslocar na pista. Mas quantas voltas esse primeiro corredor deu? É isso que a gente vai ver agora, né? Esse primeiro atleta, enfim. Vamos ver? Bom, para saber quantas voltas, vamos saber qual é o valor do comprimento de uma volta? A gente tem que saber qual é a distância, qual é o comprimento de uma volta. Como é que eu calculo o comprimento de uma circunferência? É igual a 2πr. A questão já não dá pra gente o valor de π igual a 3. Ai, professora, delícia! O valor de r é o raio, né? Igual a 50 metros. O diâmetro 100, metade 50. O comprimento, o deslocamento, a distância de uma volta é igual a 300 metros. Só que para saber quantas voltas esse corpinho deu, eu tenho que pegar o total que ele se deslocou, que ele, né, andou, enfim, correu 1.800 metros e dividir pelo valor da distância de uma volta, que é igual a 300. Então, o corredor A, ele deu 1.800 dividido por 300, ele deu 6 voltas. A questão quer saber qual é a velocidade para o corredor P, de uma tal maneira que ele dê 2 voltas a mais e dentro do mesmo instante de tempo.
Não é isso que a questão fala pra gente? Então eu chamei agora de segundo momento. O corredor A deu 6 voltas, 2 voltas a mais, 8 voltas. Vamos calcular esse ΔS do corredor B? Uma volta não é igual a 300 metros? 300 vezes 8, 2.400 metros é justamente o tanto que o corredor B correu, né? Porém, a questão quer que a gente calcule qual o valor da velocidade tangencial. Velocidade tangencial, também conhecido como velocidade linear. E aí, Roberta, velocidade, como é que eu calculo? Não é ΔS dividido por ΔT? O ΔS, 2.400. ΔS dividido por ΔT. Ué, professora, também é 300? Sim, porque a questão quer saber dentro do mesmo intervalo de tempo. O mesmo intervalo de tempo em relação ao corredor A, que é igual a 300 segundos. 2.400 dividido por 300 segundos é igual a 8 metros por segundo. E por isso que o gabarito é letra A. Questão 5, é uma questão teórica. Considere as seguintes afirmações sobre o movimento circular uniforme. Essas considerações, a gente inclusive até comentou sobre todas elas. A velocidade angular, ela é constante no MCU? Sim, porque MCU, movimento circular uniforme. A velocidade linear e a velocidade angular, esses valores não vão mudar, são valores constantes. Então está certíssimo. Possui velocidade tangencial constante, em módulo, mas com direção e sentido são variáveis. Exatamente. Velocidade tangencial também é conhecido como velocidade linear, também será constante. Então está correto. A velocidade angular é inversamente proporcional à frequência? Não. A velocidade angular é diretamente proporcional à frequência. Que nós vimos isso em várias vezes aqui com a marimba, não foi? Possui uma aceleração radial com sentido orientado para o centro da trajetória. Essa aceleração radial também é conhecida como aceleração centrípeta, tá? Então, esse terminho, aceleração radial, também pode ser chamado de aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta, ela não é direcionada justamente para o centro dessa trajetória circular, dessa curva? Então, essa também está correta. As afirmações anteriores são corretas, a 1, a 2 e a 4. Por isso que o gabarito é letra C. Essa próxima questão, vou até colocar aqui no desenho. Olhem a figura aqui nessa próxima questão. Nós temos aí uma transmissão mista, né? Nós temos aí pelo mesmo eixo e pela mesma linha. Antes de mais nada, olhem para o desenho. A gente já pode fazer algumas conclusões? Antes da gente ir para as alternativas, vocês vão ver que isso vai morrer na hora. Essa transmissão entre o disco R e o disco B está sendo feita pelo mesmo eixo, né? Exatamente. De B para A, que está sendo feita pela mesma linha. Mas olhem primeiramente o disco R e o disco B. Transmissão pelo mesmo eixo. O que nós podemos falar de ômega R e ômega B? Ômega R é igual a ômega B, porque o ômega, Raoni, é a velocidade angular. E quando se trata de transmissão pelo mesmo eixo, ômega R é igual a ômega B. O que nós podemos falar de B e A? Quem vai ter um ômega maior? Quem tem um raio menor. Ômega B vai ser maior que ômega A? Exatamente. E com isso, podemos chegar gabarito letra A. A última questão da live. Devido ao movimento de rotação da Terra, uma pessoa sentada sobre a linha do Equador tem velocidade escalar em relação ao centro da Terra igual a rotação é o giro em torno do próprio eixo, para completar uma volta com 24 horas. Professora, será que a gente vai ter que deixar em hora? Ai, professora, será que é em hora? Calma, olha aqui as respostas finais. Quilômetros por hora. Quilômetros por hora indica que esse tempo a gente vai deixar em hora. A questão está aqui, o raio equatorial da Terra. Uma aproximação, tá? 6.300 quilômetros. Amores, ninguém foi lá, pegou uma... Coloquei aqui, ó, no centro. Vamos até o finalzinho, até a bordinha. Isso é só uma aproximação. Professora, é engraçado que nesse momento a Terra está girando? Sim. Professora, eu não estou sentindo, professora. Sabe por quê? Porque você está girando junto com ela. Então, você está em repouso em relação à Terra. Provando que movimento e repouso são conceitos relativos, depende de um referencial.
Mas a Terra está girando em uma velocidade bem grande. Nós vamos ver agora o cálculo dessa velocidade. Velocidade constante, ΔS, dividido por ΔT, correto? Corretíssimo. Amores, esse ΔS é o deslocamento para uma volta completa, não é? Afinal de contas, independente de quantas voltas a Terra dê, espero eu, né, professora, que a Terra dê infinitas voltas. A velocidade é constante. Então, eu vou analisar o cálculo dessa velocidade em uma volta. Em uma volta. Bom, o comprimento é uma circunferência, né? O comprimento da circunferência é 2πr. Exatamente. E o tempo? O tempo, né, se tratando em termos de movimento circular, é o período. Agora, na hora de substituir, é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Eita, professora. É 2. E 2 vezes π. Qual é o valor de π? 22 dividido por 7. Vezes o raio da Terra, 6.300 km. Dividido justamente pelo período. Qual é o tempo? Bom, período é o tempo para uma volta completa. Em hora, qual é esse tempo? Aproximadamente 24 horas, tá? Porque tem isso também. Esse 24 horas também é uma aproximação. E aí, vamos continuar a continha. Eita, professora. 22 vezes 2 é igual a 44. Meu Deus do céu. Juro. Socorro. E agora, continuando. 44 vezes 6.300 dividido por 7 é igual a 39.600. Pelo amor de Deus, professora. A questão aí, ela não é difícil. Onde que essa questão puxa na conta? 39.600 dividido por 24 é igual a 1.650 quilômetros por hora. Nós estamos girando com a Terra com esta velocidade, 1.650 quilômetros por hora. É uma velocidade. Não tem uma parte assim? Meus amores, beijo gostoso, vou ficando por aqui. Até a próxima transmissão e valeu!